Aí Salomão pega uma encrenca para resolver. Encrenca essa, situação essa, que é bem complicado. Será que está indeciso? Será que ele iria ter que fazer com isso? Quando diante dele aparece aquelas duas mulheres e uma só com um bebê em seus braços. Então ali ele vê diante de uma situação complicada, porque as duas estavam dizendo que o bebê era um delas. O bebê era delas, porque era dois, mas um morreu, né? Você já ouviu essa história? Como foi que aconteceu? Ambas tiveram filhos quase assim, perto um do outro, né? Perto dos dias um do outro. E então, quando uma delas dormiu, certamente o sono estava tão pesado e o bebezinho junto dela ali, ela acabou assim, pressionando o bebezinho e assim o bebê morreu. Então a outra que estava com o bebezinho vivo, dormindo também ali, então aquela que o bebezinho tinha morrido, ela resolve então pegar o morto e levar e trocar. Lá ela põe o bebezinho dela morto e toma, e pega aquele que estava vivo. Enquanto a mamãe estava dormindo. A mamãe não estava vendo nada. Então, ela volta com o bebê vivo. Mas o dela, que tinha morrido, ela colocou lá. Para a outra pensar que o que tinha morrido era dela. Então, quando ela acorda e vê aquela criancinha morta, ela notou, ela percebeu que não era o filho dela. Ela olha aquele bebezinho e descobre que ele está morto. Então começa ali uma grande intriga entre as duas. As duas começam a brigar. E a outra que tomou não quer entregar o bebê. Olha que situação. Olha que situação. Ela dizendo que ela é mãe e a outra falando: você tomou meu filho, me dá o meu filho. E não quiseram. Então o que aconteceu nesse episódio? As duas entram lá, na presença do rei Salomão, que era bem na época que o rei Salomão estava reinando. Então, diante daquela situação que ele vê complicada, né, ali, talvez naquela indecisão, para ele toma uma iniciativa, para ele ver qual delas estava falando a verdade. Então, ele toma uma iniciativa. Pede ali para os ajudantes ali, pede ali aqueles soldados que estão ali com espada. Traga a espada. Tá vendo como que ele fala? Então, logo ele diz: corte a criança no meio. Quando ele fala assim, então a verdadeira mãe, ela se condói. Ela se condói e ela então, ela se prostra e diz assim: não faça isso, não faça tamanho mal, não faça isso porque não faça isso, entregue ele vivo mesmo, né? Enquanto a outra dizia o contrário. Pode fazer isso mesmo, não sei o que, né? Então, ali ele entendeu, ali a verdade apareceu, ali não ficou nada encoberto. Né? Decisão essa que foi ali para testar. Ele fez aquilo assim, pensou que é para testar realmente o que a mãe verdadeira ou que a falsa ia dizer sobre a criança. Foi aí que ele entendeu, foi ali que ele conheceu. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade libertou aquele momento, né? Libertou porque ele pôde ali entregar realmente para a mãe verdadeira. E a mãe verdadeira saiu liberta, porque eles viram que aquela era a mãe verdadeira. E assim estamos vivendo nos dias de hoje, quando muitas vezes a mentira fala mais que a verdade, né? A palavra, a boca falsa, a falsa testemunha, leva muitas vezes diante de magistrados, diante do juiz, diante de advogados, pessoas
que são justas, pessoas que são justas, pagando às vezes um preço muito caro pela língua falsa que está enganando ali. Talvez para receber isso aqui, né? Tem muitas pessoas que são inimigas, né? E essas pessoas inimigas, muitas vezes, ela quer difamar o outro com a língua falsa, né? Difamando fulano, difamando ciclano, para poder se beneficiar disso. Assim como aquela mulher, ela quis se beneficiar de alguma forma, né? Ela queria ficar com o filho que era da outra. Mas então a verdade apareceu. A verdade apareceu. Só que muitas das vezes, muitas pessoas têm sido prejudicadas também devido a mau caráter de pessoas com boca, né? Com a boca falsa, a língua falsa. Ela apedreja, ela apunhala. E tem pessoas que mentem descaradamente, né? Às vezes ela quer que o outro se dá mal. Quantas vezes nas escolas a gente vê pessoas se dando mal, né? Alunos sendo prejudicados, professores sendo prejudicados por causa da língua, por causa da fofoca. E fofoca que muitas vezes não é verdade, né? É aquela coisa falsa, aquela mentira. Prejudica o outro. E eu quero levar essa pessoa no tribunal, né? Assim, aquelas duas mulheres tiveram que ir até lá. Tiveram que ir na presença do rei. E ele julgou, ele fez ali o que lhe era devido. Muitas pessoas são prejudicadas por causa da língua falsa. Ali ele entendeu, ali ele pôde entender o que era realmente o verdadeiro. Só que muitas vezes acontece que a verdade, às vezes, ela está encoberta. Porque muitas vezes, hoje em dia, tudo temos que ter testemunhas, tudo temos que ter, como que fala? Você precisa ter prova, porque senão, como é que você vai se livrar? Se livrar. E quando não tem provas, então fica muito mais difícil de você provar que você não fez tal coisa, né? Então, assim, é bem complicado, porque muitas vezes quando a pessoa quer colocar o outro no mal, né, ele quer imprensar, ele quer judiar. Então, é as tais da injustiça. Gente, existem certo tipo de gente que ele tem a cara tão lisa, a cara tão assim descarada, que realmente as pessoas acreditam na conversa, na lábia do tal mentiroso. Não é assim? Acontece. A pessoa, ele dá assim de um grande ator, um ator que realmente as pessoas acreditam. E às vezes o que estava certo, o que não fez a tal da bagunça, nada, às vezes é prejudicado, porque o ator conseguiu fazer direitinho, né? Conseguiu fazer direitinho com que as pessoas acreditassem nele, sendo que muitas vezes, né? Então, assim como foi com essas duas mulheres, ali estava meio complicado. Salomão, ali em meio àquelas divergências que as duas estavam tendo ali, poxa, como que vai saber? Como que vai saber, né? Então, estava ali bem meio complicado, porque ele teve uma sabedoria ali, né? Ali naquela passagem de José, quando os irmãos dele pegou ele, né, e tirou aquela túnica dele, tinha jogado ele na cova, não foi? Naquele tempo, e que daí eles pegaram aquela túnica e mataram um animal, e lambuzaram aquela túnica, né, estraçalhou aquela túnica, lambuzou no sangue, e levou lá para o pai dele, para Jacó, né? Jacó ficou enganado quantos anos? Quantos anos Jacó ficou enganado? Quando ele recebeu aquela túnica, quando ele recebeu aquela roupa dele, toda ensanguentada. Aí
foram falar uma mentira, né? Mentira. Falaram que era, né? Ah, encontramos essa roupa que é do seu filho, né? Daí ele reconheceu aquela roupa. Então, aí eu sei que depois eu sei que eles venderam José foi para lá no Egito, ele lá ficou escravo, então passaram-se muitos anos depois aí que ele foi virar, né, governador, né? Mas enquanto isso, lá onde Jacó viveu, ele viveu tanto tempo enganado, achando que José estava morto. Então, a mentira, ela fere. A mentira, ela vem com a punhalada para aquele que é a vítima. Os outros querem se safar, os outros querem se beneficiar, né? Por isso que a Bíblia fala sobre a língua falsa. Então, por causa da inveja, por causa que as pessoas querem tirar proveito, eles querem com a ganância. Então, tudo isso leva muitas vezes a pessoa a agir com a língua falsa. E olha só, a Bíblia diz que a língua falsa, ela odeia, né? Ela odeia os que ela fere, né? E a boca lisonjeira causa ruína. Ela fere, ela odeia tanto que vai ferir o outro, vai ferir. A vítima sai machucada muitas vezes, sai ferida por causa dessa língua falsa. É só você lembrar aí de quantas pessoas às vezes mentem para poder entrar no emprego, às vezes mandam um currículo errado. Quantas pessoas mentem para os pais, quantas pessoas mentem para entrar dentro de um relacionamento. Ah, eu quero namorar fulano, né? E começa já mentindo. Não tem? Então, tudo isso de uma certa forma, vai prejudicando, porque a língua falsa, ela profere mentiras, né? E com isso, mais para frente, as consequências também vêm. Só que tem uma coisa que é interessante, porque enquanto aquele que está falando falso, né? Enquanto aquele que gosta de falar a mentira, ele está aprisionado, né? Está na prisão, porque ele não consegue se libertar nem da mentira. Então, apesar de estar achando que ele está colocando o outro lá, né? Colocando o outro na prisão, ou colocando o outro num grau ali de pessoa má famada, aquele que está mentindo é que ele está também aprisionado. Então, quando aquele versículo fala, João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E foi isso que a mulher sentiu quando ela pegou o seu bebezinho de novo nos braços e saiu liberta. E apesar de muitos anos, o Jacó, né, que é o pai de José, ele sentiu, né, aquela dor muito grande, pensando que o filho dele estava morto. Mas um dia a verdade surgiu, a verdade veio à tona e ele pôde então ser livre, né? Ele foi então, teve aquele episódio que mesmo velhinho ainda, ele foi lá e conseguiu ver o filho dele em vida, né? Então isso é libertador. E hoje também muitas pessoas estão aprisionadas, sabe por quê? Porque quem é o pai da mentira? O pai da mentira é o diabo. Ele mente até hoje. Então, ele faz com que as pessoas entrem por um caminho e fiquem vendados os olhos para que não enxergam que aquilo não está bom, aquilo vai levar para o precipício, aquilo vai levar para o mal. Mas a pessoa, ele não consegue enxergar, ainda eles estão sob a mira da mentira, né? Que, como o diabo é o pai da mentira, então as pessoas, eles vão ficando vendadas. Então muitas pessoas ainda são aprisionadas por este caminho, né? Até que muitas vezes, quando vai ouvindo, realmente a palavra vai abrindo, vai saindo, vai desvendando aqui. Quando ele começa a sentir e ver que aquilo que está falando é verdade, e a verdade liberta, aí a pessoa sai daquilo, né? Se escraviza. Tem pessoas
que ela entende que é preciso sair de tal caminho, porque sabe que se continuar naquele caminho, aquele caminho é a escravidão, aquele caminho é que está deixando a pessoa cada vez mais preso, né, na escravidão. Então, quando conhece a verdade, né, não posso ir por esse caminho, porque isso aqui, realmente, se eu continuar aqui, isso aqui vai me prejudicar lá mais tarde, não vou por aqui. Então, eu vou me livrar daqui, eu vou me libertar daqui, vou sair, vou vir para cá, né? Então, a pessoa começa a desvendar, tira aquelas escamas e a pessoa entende a verdade, né? Então, fique para nós esse versículo, tá? João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso aí, não esqueça de avaliar o vídeo, deixar seu joinha. Você já deixou seu comentário aí? Deixa seu comentário aí também. E também, pessoal, se quiser inscrever no canal, você que é novo, pode se inscrever no canal, compartilhe. E é isso aí, pessoal, um abração para todos aí. Tchau!